galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Triângulo Net Podcast. Aqui quem vos fala é o Rafa. Aqui quem vos fala é o Bruno. E hoje falaremos do famigerado Attack on Titan. Shingeki no Kyojin chegou ao seu final. Finalmente, essa bagaça terminou. Achei que esse negócio ia durar para sempre. E estaremos aqui para dar as nossas opiniões sobre esse final, fazer um compiladão da série e conversar algumas coisas sobre o que achamos dessa história como um todo. Então, sem mais enrolação, bora lá. Cara, não vai ter sinopse, não vai ter porra nenhuma. Quem tá ouvindo aqui já sabe o que é Shingeki no Kyojin, já assistiu, já conhece pelo menos uma lógica ali por trás da história. Eu quero conversar mesmo, fazer um compiladão aqui sobre a história como um todo, né? Porque, cara, é muito louco como pra mim, Shingeki no Kyojin, ele era, assim, das suas primeiras temporadas, um dos melhores animes que eu já tinha assistido. Se eu considerar ali, pra mim, pelo menos até a terceira temporada, acho que até a terceira, final da terceira temporada, o último episódio da terceira temporada, é onde tá o ouro de Shingeki no Kyojin. Em relação ao roteiro mesmo, porque mudou de estúdio, inclusive, de animação, né? Eu acho que quem terminou a animação foi o Mapa, mas eu não lembro quem foi que fez as três primeiras temporadas. Mas em relação ao roteiro mesmo, eu acho excelente. A animação é incrível, as cenas de luta são foda pra caralho, isso não se muda, tá? Mesmo nessas temporadas, e eu já vou chegar lá, por que eu não gosto tanto da partir da quarta temporada. As cenas de luta continuam, em sua grande maioria, sendo incríveis, assim, e isso não muda pra mim. A qualidade da animação, a qualidade das lutas, dos embates, a quantidade de cenas incríveis que a gente tem, continua, assim, na história, né? Ao longo do início ao fim, em toda a sua duração. Só que eu acho, cara, que o autor da obra, ele tinha uma ideia do que ele queria contar, ele tinha uma história ali pra contar, e eu acho que ele vai bem, como eu falei, até o final da terceira temporada ali, do anime, mas no que diz respeito à parte da história que se inicia ali, da quarta temporada em diante, eu acho que fica, cara, muito confuso, porque assim, Attack on Titan, ele tem uma história muito complexa. E tem muitas coisas que são interessantes até certo ponto dessa história complexa. Depois eu acho que fica grande demais e aí ele dá uma exagerada e já não começa a não ficar muito legal. Por exemplo, eu acho muito top o fato de que a primeira temporada ela começa com uma narração ali com Eren, acho que falando que aquelas muralhas foram construídas porque os titãs, e aí as pessoas estão ali, acho que há 100 anos, sei lá, alguma coisa assim. Antes disso, elas eram todas assassinadas o tempo inteiro e tal, por causa desses titãs. E o que resta da humanidade tá dentro daquela barreira, etc e tal. Depois de um tempo, quando tu vai entendendo que são os titãs, sabe? Quando tu vai entendendo que tem pessoas que se transformam em titãs. E depois, quando tu entende que todos os titãs são pessoas, e que tu entende que, na verdade, não tá a humanidade inteira ali. E a série, quando tu assiste de novo ao anime, tu percebe, tu vai captando algumas indicações, alguns indícios disso, né, ao longo do que vai acontecendo ali. Por exemplo, tem uma cena, acho que na segunda temporada, que eu acho que é a Anne, que ela encontra uma espécie de caixa que ela tem ali, comida enlatada, uma coisa assim. Só que a gente meio que não percebe, é uma cena que passa quase desapercebida, que só vai realmente se ligar nela quando tu revê, muito provavelmente, ou se tu já sabia, né, se tu já acompanhava ali o mangá e já tinha informação de que existia a humanidade fora das muralhas, etc e tal. Tu tem muita coisa foda, a construção das cenas de luta. Cara, aquele primeiro episódio de Attack on Titan, mano, o que é aquilo, sabe? Continua sendo pra mim até hoje um dos melhores primeiros episódios de anime, ou de história, de qualquer história seriada que eu já assisti na minha vida. Aquele episódio onde o Titã Colossal ataca de novo, sabe? Que eles estão ali em cima da muralha, quando o Reiner e o Bertholdt se revelam. Cara, são todas situações tão marcantes, fodas. Mas pra mim, eu acho que essa complexidade e essa coisa de, olha, tal coisa era mentira. A história que foi contada aqui não era assim, era assado. Aí então, tá, não, beleza. Aí já tem duas histórias pra lembrar. A que contaram a de mentira no início e aí depois a verdadeira. Não, mas olha, essa verdadeira, na verdade, ela tem a versão do fulano e tem a versão do ciclano. Não, mas sabe aquele cara que atacou aqui? E, na verdade, ele é do mal, mas ele não é tão do mal, porque também tem o ponto de vista dele. E é uma história complexa,
Por um lado, isso é bom, mas por outro, eu acho que chega um momento que ele cria complexidades demais pra essa narrativa, de uma forma que, mano, a partir da quarta, se tu me pedir pra explicar o que acontece em Attack on Titan, eu não sei te explicar, mano. Te juro, eu não sei te explicar, assim, porque é muita coisa acontecendo, é mentira em cima de mentira, é uma história que muda toda hora, e é revelação atrás de revelação, aí já tem um plano astral, aí depois o cara que tá no Gueren, o Eren, que já tá ali no plano astral, ele consegue ver o passado, o presente e o futuro, e tu fica, mano, para, tipo, calma, respira, entendeu? Larga essa parada, assim, só, tipo, resolve a tua história. Fora que tem algumas coisas em relação a isso pra mim enfraquecem certas jornadas, mas, enfim, eu acho realmente que o ouro, o suprassumo de Attack on Titan está até a sua terceira temporada. Depois, ela não fica ruim, a história não fica ruim pra mim. Eu acho o final, inclusive, coerente com o que foi contado, apesar de a maioria das pessoas odiarem o final, né? Mas eu acho muito coerente com o que foi contado até ali. E eu acho que tem coloca a gente pra pensar numa questão que eu acho muito legal em relação a guerras e tal, acho que a gente já vou comentar daqui a pouco sobre isso. Mas eu acho realmente que depois da quarta temporada, a série ela perde muito, muito do seu impacto. E essa fuleiragem de temporada final parte 1, temporada final parte 2, temporada final parte 3, episódios especiais da temporada final. Ah, vai se fuder, velho, sabe? Tipo, vai de tirar a gente de otário também. Então, foi me emputecendo ao longo do tempo, que não tinha nada a ver com a história, né? Tem a ver com o planejamento do estúdio de liberação dos episódios, mas eu achei uma puta de uma manipulação nossa de tirar a gente de otário, realmente. E a temporada final que durou 4, 5 anos, sabe? Ridículo isso. Então, enfim, eu confesso que no final das contas, eu terminei o anime muito mais bodeado dele do que eu assistiria até a terceira, início da quarta temporada. Mas, Bruno, assim, fala aí o que tu acha de modo geral de Attack on Titan, se tu quiser trazer um ponto específico, é a tua vez. Cara, a Attack on Titan pra mim foi um dos melhores animes que eu já assisti na minha vida. E ele foi, acho que, uma das coisas que me fez voltar a ser viciado em anime. Que eu era viciado em anime quando eu era menor. Aí depois, quando eu tava, acho que, não sei se era ensino médio, cara. Foi até o Lucas que me apresentou esse anime. Esse vagabundo não tá aqui pra comentar hoje. Mas foi ele que me apresentou. E eu tava na aula, assistindo aula. A gente tava na escola de manhã, né, estudando. Aí ele foi e falou, olha, assiste esse anime. Eu assisti. Mano, eu te juro, eu quase reprovo. Quase tiro nota vermelha nesse semestre por causa desse anime. Eu não fazia nada além de assistir esse anime na sala o dia todo. Então, quando esse anime teve um hiato, acho que foi de 6 anos, sei lá quantos anos. Acho que foi 2012 que lançou. Foram uns 3 anos, foi 3 anos, e foi engraçado porque eu assisti a primeira temporada meio que sem saber, assim, 2 semanas antes de lançar a segunda. Porra, Eu não peguei esse ato. Tipo, uns 3 anos de ato, 3, 4 anos de ato. Eu fiquei muito puto com esse ato, porque eu fiquei muito, muito apaixonado por esse anime e demorou pra caramba pra sair, velho. Quando saiu, eu assisti de novo a primeira temporada, depois pra segunda, aí demorou de novo a terceira, aí fui fazendo assim. Só que, cara, como tu mesmo falou aí, teve muita gente que não gostou. A quarta temporada, ela foi um pouco confusa até, mas eu acho que não quebrou muita expectativa pra mim em relação ao anime. E eu assistindo o episódio final, cara, eu gostei. A primeira temporada, ela é perfeita. Ela tem, como tu mesmo falou, tem cenas loucas, absurdas, que é tu ver, pra o protagonista ver a mãe dele sendo devorada, tu vê um titã maior do que um muro gigante chutando a porra do muro, quebrando a porra do muro no chute. Tu tem, tipo, toda aquela questão de tu olhar indignado, porque tu vê que os titãs, eles devoram as pessoas e depois eles só cospem elas de volta. Literalmente, eles só foram feitos pra matar seres humanos. Eles vão lá, devoram seres humanos e nem digerem. A gente não faz nem parte de cadeia alimentar dos bichos. Então, tu fica com aquela coisa indignada, tu fica puto com isso. E o anime, ele não te deixa só puto com os titãs, ele te deixa puto com as pessoas, porque literalmente é isso. A humanidade, ela pode estar acabando com esse inimigo mortal, mas a gente ainda vai ter um conflito interno entre a gente. A gente não consegue se unir para destruir aquilo. E o anime, ele, como tu falou, ele dá aquela assustada na gente, porque a gente pensa ali na primeira temporada que é só aquela galerinha ali que tá dentro das 3 muralhas, mas não. Depois a gente toma um susto, que a gente vê que
tem uma humanidade toda, vilas, mundos todos lá fora, e isso assusta, porque a gente fala, como assim, cara? Por que esse povo tá isolado? Então a série, ela te dá uma explicação razoável, ele te deixa a par de certas situações. É claro que tem coisas que tu tem que assistir de novo, pra te poder entender. Acho que a 4ª temporada tem que ver pelo menos umas 2 vezes ou 3 vezes, pra te pegar realmente tudo que tá ali, tudo que quer passar. Como tu mesmo falou, o mangaka, ele botou muita informação, ele literalmente quebrou a mente dele ali, viajou na maionese, fez um monte de coisa, mas o anime é bom. Tudo que ele fez ficou bom, ficou esclarecido, ele deu um final bom, ele mostrou que realmente a gente, como eu falei, a gente pode ter um inimigo em comum, mas o problema sempre vai ser a humanidade. O maior inimigo da humanidade vai ser a humanidade. Então isso o anime aponta muito bem. Ele fala sobre sacrifícios também, o sacrifício que o Eren fez, o plano do Eren. A gente vê ali aquela mudança de personagem, né? A gente comentou sobre Loki, eu não sei se já saiu aqui no podcast, mas a gente comentou sobre Loki, que a gente vê a mudança do vilão para o herói. Aqui é totalmente diferente, a gente vê a jornada do herói para o vilão, a gente vê uma pessoa que tá ali com sangue nos olhos falando, Tatakai, Susagayo, eu vou matar esse caralho tudinho. Aí depois a gente vê no final que ele olha assim e fala, foda-se, mano, negócio de matar Titã é o caralho, eu vou matar a humanidade todinha e deixar só os meus aqui, só o meu irmão aqui, só o pessoal do meu quintal vivo. E é isso que ele tenta fazer. Aí a gente fala, pô, olha esse doido, o que ele tá fazendo? Por que ele tá fazendo isso? Aí a gente vê lá no final, dá a explicação disso. Então, tipo, é um anime que te dá um trabalho de tu entender. É claro que ele atrai um público menor também, mais pela ação, pela aquelas loucuras todas. Mas, cara, é um anime cabeça, é um anime que tem realmente que assistir 2, 3 vezes pra te conseguir entender realmente o que ele quer passar, o que ele tá falando. Ele tem uma lore muito boa, em questão da primeira Titã. A lore dela é muito foda. Meio que no final dá uma quebrada, né? Que a gente fala que não é nenhuma quebrada, né? Porque realmente eu acho que o que move muita gente é isso, essa questão do amor. E eu gostei e não gostei desse final que deram pra ela. Mas é um anime muito, muito bom, cara. Não teve nenhum problema, assim. O único problema que teve mesmo foi essa questão mesmo da produtora, que demorou pra caralho pra entregar o anime. Mas mesmo assim, entregou uma coisa decente, uma animação muito boa. Depois que mudou de estúdio, teve uma diferença ali. O outro estúdio eu gostava mais, mas fizeram um bom trabalho. Então, tá ótimo pra mim. Cara, assim, em relação às temáticas que o anime traz, porra, isso realmente eu acho que não tem o que falar. É irretocável em relação à ideia, né, por trás. Como tu falou, a lore do anime é muito foda, realmente. É uma ideia completamente inspirada ali no nazismo, né, de um povo que acha que é superior racialmente a um outro, e ao mesmo ele coloca esse povo para trabalhar, coloca eles isolados ali nas suas cidades, eles têm que ser reconhecidos com uma faixa. Cara, isso é muito diretamente tirado da Segunda Guerra Mundial, do que aconteceu ali com o povo judeu, principalmente, né, mas com outros também. E eu gosto muito dessa analogia. Eu acho muito louco depois as ideias, né, que são trazidas, cara, de uma forma tão, assim, absurda, cara. O anime, ele é confuso pra mim em muitos momentos, mas ele, mesmo dentro da confusão dele, não deixa de ser impactante, porque quando a gente tem, por exemplo, aquela ideia, aqueles contrapontos de ideias ali, onde o Zeke, ele, até aquele momento, ele acredita que o Eren também tem essa ideia, né, de que, não, bora então fazer o seguinte, pra acabar com as guerras, bora matar a nossa raça inteira. Se a gente matar a nossa raça inteira, não tem mais titã, então tudo de boa. Aí fica assim, caralho, amigo, tu tem um negócio melhorzinho, tu deu uma ideia melhorzinha aí, né, um pouco menos extrema do que isso. E caralho, velho, causando um genocídio da raça deles. Aí o Eren falou, não, pô, eu não concordo contigo, sabe o que eu acho? Eu acho que a gente tem que fazer um genocídio sim, mas tipo, do resto da humanidade inteiro, e salvar a nossa raça. Tu fica, amigo, Tu olha e fala, que porra de criação esses irmãos tiveram, né? Caralho, velho. Aí tu fica assim, tu começa a entrar meio que em desespero, sabe? Do riso de nervoso. Tu fica, caralho, velho, que porra tá acontecendo aqui, mano? Pra mim é meio com uma lógica de o que um mundo em guerra, sabe? O que o ódio, ele pode causar na cabeça de alguém a ponto dela acreditar que, moleque, é o seguinte, a solução é eu dizimar minha raça.
entendeu? Porque se eu dizimar minha raça, vai ter paz no mundo. Pelo menos não vou mais poder usar o poder dos titãs, né? E, tipo assim, de certa forma, não é só por causa do mundo. É também porque, tipo, ele dizima a raça dele, pelo menos eles não sofrem mais, né? Acho que tem também essa lógica de, cara, a gente vai viver preso. Você pode viver preso, então é uma coisa também que a gente discutiu em Loki, né? Aquela lógica de, é melhor morrer sendo livre do que viver sendo preso, né? Não tendo liberdade. Então, tem muitas discussões em relação a isso. Em relação à liberdade, também, claro, em relação ao ódio, e principalmente, né, em relação a guerras e a natureza do ser humano. Cara, a natureza do ser humano, o anime, ele traz de uma forma bem pessimista, até, de ser essa natureza da guerra mesmo. E, cara, é essa que é a verdade. O anime ali, depois, teoricamente, ele termina a história dele e ele traz ali, durante os créditos, né, os acontecimentos ali da guerra. E eu já tive essa conversa algumas vezes, inclusive, que, na verdade, o mundo, ele é cíclico. Existe muitas dessas coisas as pessoas falarem, mas porque o que tá acontecendo hoje nunca aconteceu, e não sei o que. Talvez se a gente falar sobre, sei lá, destruição da natureza, realmente, porque a nossa capacidade de destruir a natureza aumentou drasticamente, mas em relação a ciclos de guerra, de ódio, de preconceito, de violência, etc e tal, cara, assim, isso vai existir sempre, guerras vão sempre existir. A gente, inclusive, viveu um dos maiores períodos de paz da história da humanidade, ali depois da Segunda Guerra, apesar da Guerra Fria e tal, mas a gente teve ainda assim conflitos mais localizados, como a Guerra das Coreias, a Guerra do Vietnã, como a gente tem tendo agora, por exemplo, a guerra entre Rússia e Ucrânia, e conflitos sempre que existiram, conflitos civis, querendo ou não, que se vive, por exemplo, no Brasil, entre policiais e bandidos, é uma espécie de guerra, né, de conflito constante, e dentre vários outros aqui que eu não sou nem capacitado pra citar. Mas, cara, o anime, ele traz uma ideia que é a verdade, cara. O mundo, ele vem de ciclos, e as guerras, o ódio, o conflito, ele sempre vai fazer parte desses ciclos. Mais cedo ou mais tarde, isso acaba voltando. Dentro do que foi construído, é a história que tá certa, porque o que o Eren faz, teoricamente, para proteger a raça dele, né, ali os Eldianos, se não me engano, Marleyanos, nunca lembro quem é quem ali. Mas, enfim, o grupo dele, né, que tá ali na ilha e tal, de Parades. Só que o que acontece? Ele faz isso pra excluir também, de certa forma, tudo que ele faz exclui o poder dos titãs do mundo. Beleza. Só que tu excluir o poder dos titãs do mundo não vai fazer com que as pessoas parem de se matar, elas vão achar outro jeito, entendeu? E, além disso, lá no final mesmo, a última cena é a gente vendo uma pessoa entrar justamente na árvore onde a Ymir entrou, né, encontrou ali o titã... enfim, o primeiro titã lá, digamos assim, a coisa que deu a ela o poder dos titãs, né? E que dá a entender que é isso, o ciclo vai se repetir de novo, sabe? Justamente porque é um ciclo, as coisas elas se repetem. Eu acho muito legal, cara, a discussão em relação às temáticas que são trazidas é realmente muito boa e muito importante até. Como tu falaste mesmo, é um anime que ele engana de certa forma, né? Ele começa parecendo que vai ser, claro, pesado, ele começa diferente, porque é um primeiro episódio extremamente impactante, ele tem acontecimentos muito impactantes e marcantes. Ele não lembra, afinal, do protagonista morrendo no meio da primeira temporada, né? Eu lembro que eu fui enganado com esse spoiler, porque um colega meu de faculdade na época chegou e falou, mano, é que na verdade o protagonista morre no meio da temporada. Eu falei, nem fudendo, mano, é o protagonista. Aí quando aconteceu dele, entre aspas, morrer, que caralho, filho da puta, não é que ele morre mesmo, mano? E aí eu fiquei lá, até ele voltar, achando que ele realmente tinha morrido. E aí quando ele voltou, eu fiquei, caralho, aí eu pensando no meu colega, filho da puta, ele me enganou contando a verdade. Desgraçado, velho. Como é que pode um negócio desse, cara? Mas é um anime que, de certa forma, ele te engana, né? Porque apesar dele ter coisas diferentes, ele parece que vai ser um anime de luta, daquelas pessoas tentando sobreviver. E, na verdade, ele acaba sendo muito mais complexo que isso. Mas, ainda assim, me incomoda um pouco a forma como essa história ela acaba sendo contada e relatada. Eu acho que tem muitos problemas, realmente, no ritmo da história, na complexidade. Não é que, Lucas, tu tá reclamando porque a história é complexa, tu é burro então, tu tinha que ter entendido melhor. Não é nem, eu acho que essa questão, sabe? Tem histórias muito complexas que tu consegue entender, sabe? Essa, realmente chega um momento, cara, que, mano, de verdade, eu acho que quem disser que em nenhum momento ficou confuso, parabéns, você deve ser um dos maiores gênios que a humanidade já pôde abarcar nesse mundo, sabe? Porque
cara, teve muitos momentos ali que eu me perdia completamente, aí depois tentavam reexplicar o negócio de um outro jeito, que eu, às vezes, eu ficava mais perdido ainda, sabe? E uma das coisas que mais me atrapalhou até de entender os acontecimentos foi a forma como isso foi contado. Porque além de tu ficar mudando, modificando a história o tempo inteiro com revelações, eu acho que essas revelações, elas não só modificam um ponto da história, elas recontam a história basicamente inteira. Então tu tem que reaprender. Cara, a história que é contada pra galera é reescrita no anime umas 5 vezes, velho, sei lá, sabe? E chega uma hora que, mano, já não lembro. Eu lembrava de uma coisa, eu conversava com a minha noiva leu o mangá, assistiu o anime e assistiu vídeos, né? Aí às vezes eu falava, não, mas tal coisa não era assim. Ela fala, não, mas isso aí foi a mentira que contaram pra eles de início. Na verdade, tal coisa. Eu falava, puta que pariu, velho. Eu ficava misturando as histórias na cabeça já. E, cara, isso sim me prejudicou muito. E o fato também deles ficarem, principalmente, cara, isso foi uma merda, modificando a questão das linhas temporais, assim. Não das linhas temporais, mas tipo, ia e voltava. Contava uma coisa na frente, depois voltava, contava uma coisa mais no passado pra mostrar como foi que rolou. Isso também me atrapalhou muito. Então, cara, isso realmente pra mim não estragou o anime, mas atrapalhou muito a minha jornada, fez com que pra mim o ritmo do anime ficasse muito truncado, atrapalhou a experiência realmente em certos momentos, entendeu? Eu não sei pra ti, mas pra mim atrapalhou em alguns momentos. Pra mim tem aquela parte, aquela cena também que eu acho que é bem memorável, que é meio que o Eren no ouvido do pai dele, mandando ele matar toda ali a família real e comer a Titã de ataque. Então, tipo, tem coisas assim que a gente vendo, a gente não sabe o que é real ou não ali no anime, entendeu? Então, realmente, ele tem alguns problemas em relação a isso. Mas, como eu falei, pra mim, ele não me dá tanto problema assim com a experiência, porque ia ser ruim se o anime fosse ruim. Se o anime fosse ruim, a gente ia ter que ver várias e várias vezes e falar, porra, eu vou ter que ver essa bosta de novo pra mim poder entender. Mas, cara, o anime é bom, então, tipo, vai chegar ano que vem, eu vou querer assistir de novo, entendeu? Então, tipo, esse é um anime Fullmetal Alchemist, Hunter vs Hunter, que é um anime que a gente vai estar sempre querendo assistir, porque é coisa boa, entendeu? Então, quanto mais a gente assiste, a gente vai pegando uns pontos que a gente não lembra, os pontos que a gente não entendeu, a gente vai e entende, entendeu? É claro que ia ser bem melhor se a gente entendesse tudo de uma vez. Eu não vejo problema nisso, entendeu? O anime Cara, assim, só pra fazer um adendo no que tu tá falando, eu acho... A gente tava conversando, inclusive, ainda agorinha, né, no off sobre isso, que eu falei que eu me atrapalho um pouco em relação a acompanhar coisas semanalmente e tal. E eu acho que as pessoas que assistirem isso, e inclusive, talvez eu pretendo rever Shingeki no Kyojin, e quando eu rever, talvez a experiência seja melhor, porque eu acho que quem assistir em formato de maratona, digamos assim, sem ter que esperar anos pra ver o final da história, vai conseguir minimizar um pouco esse efeito de confusão, de desentendimento, de esquecer parte da história, etc e tal. E eu acho que vai ser uma experiência mais interessante rever sem ter que ficar esperando depois, entendeu? Eu acho que ele é esse tipo de anime. É um anime que a gente vai assistir de uma vez e a gente vai pegar alguns pontos que a gente não pegou, ou olhar e falar, cara, eu não tinha entendido isso, mas agora eu entendi, entendeu? Então eu acho que ele vai ser esses animes aí que vai ficar sendo assistido eternamente. Enquanto a gente estiver vivo, a gente vai assistir esse anime, a gente vai poder ficar, você vê ele 10 anos, aí no 11º ano a gente vai falar, caramba, tu lembra de Shingeki no Kyojin? Caramba, olha, bora assistir. Aí a gente assiste. E é isso, cara, é um anime bom. Como eu falei, o ponto principal desse anime é que ele no começo mostra que a humanidade, ela tem um vilão, tem um problema ali gigantesco, uma coisa ali totalmente destrutiva, que pode acabar com a humanidade, mas a gente vê que no fim o que acaba com a humanidade é ela mesma, entendeu? Então, tipo, a mensagem que o anime passa é essa. Esse efeito, cara, de reassistir, eu acho que ele é maior justamente por causa de duas coisas. Primeiro, cara, a quantidade de cenas marcantes que o anime tem, mano. Sabe, como eu comentei no início, a morte da mãe do Eren, a revelação do Bertholdt e do Reiner, o Eren se transformando pela primeira vez, a morte da Hans já nesses últimos episódios agora, a luta ali nas costas do Eren também eu acho muito bacana. A luta do Levi contra o Titã Bestial, cara, na 3ª temporada. A morte do Capitão. A escolha entre a vida de salvar o Capitão ou salvar o amigo do Eren, que eu esqueci agora o nome.
sabe, todos esses acontecimentos, essas cenas, são muito marcantes, cara. São coisas que tu lembra, tu fala, puta, tu lembra daquela cena, caralho, muito foda. Tu lembra do Levi cortando o cara assim, assada, a mão do Titã Bestial, não sei o quê. Então, tipo, isso, eu acho que, pra quem assiste, definitivamente é uma obra que ela marca. Além, claro, de o segundo fator é a questão das revelações. Como eu falei, ainda que pra mim exagere depois de um tempo, eu acho que confunda, querendo ou não tem como tu, tipo assim, principalmente na primeira e segunda temporadas, mano, toda hora é uma coisa nova, tu fica... Tem gente que se transforma em Titã. Aí, do nada, caralho, o Titã tá lá dentro. Aí, mas de onde veio? Aí depois já aparece um Titã que fala, que parece um macaco. Tu fala, puta que pariu, tem um Titã que fala agora. Fudeu, assim. E toda hora é uma revelação, é um mistério novo, sabe? É um bagulho novo, assim, que te deixa mais intrigado, tá explodindo mais tua cabeça. Então, realmente uma obra muito marcante. Isso não tem o que tu tirar de Shingeki no Kyojin. Quem assistir vai lembrar dessa porra até morrer, cara, porque não tem... Tem muitas cenas que são loucas, tipo a perseguição da Titã Fêmea, a luta do Cabo Levi contra a Titã Fêmea, que ele perde de todos os melhores soldados que ele tinha, entendeu? Cara, é muito, muito louco. A primeira vez que o Armin usa o Titã Colossal o Titã Colossal é uma bomba atômica. Então a gente vê ali, cara, é incrível. Todas as cenas que são marcantes, assim, nesse anime, ficam realmente pregadas na memória. Aquela parte que o Titã de Ataque do Eren ataca a cidade e derrota e devora o Titã Martelo de Guerra, que ele pega e faz milkshake, mano. O cara literalmente faz suquinho ali da Titã e da mulher e toma ela. Usando outro Titã pra isso. Usando outro Titã pra isso, cara. Mano, é muito filme. Aquela parte que como é o nome daquela menina, mano? Aquela pequenininha lá. Todo mundo odeia. Não lembro o nome dela, mas eu sei. Que ela atira com a sniper no Eren, velho. E a cabeça do Eren pula. Ela é muito foda, mano. Que tipo assim, o Eren tinha que tocar no irmão dele. Aí ela tá mirando no Eren. Quando ela pega a mira do Eren, só um tiro. Headshot. E a cabeça do Eren rolando, mano. Então, tipo assim, é muito top, cara. É muito top. E uma cena que me marcou muito foi no último episódio. Que, cara, eu te juro, eu chorei nessa cena. Eu não digo que é um reflexo da humanidade, cara. Que eu acho que a humanidade hoje em dia não consegue mais chegar nesse patamar, né? Posso estar errado e tal. Mas é aquela cena onde a humanidade ela tá numa beira de um precipício e tá todo mundo caindo no mar, né? E tá vindo os titãs colossais fazendo a marcha lá e tal. E tem um bebê no colo, assim, da mãe. E a mãe desesperada passa o bebê e cai. E todo mundo começa a passar o bebê pra frente. O bebê não cair no precipício. É tipo falando assim, cara, é a luta pela vida, pela sobrevivência. Então, tipo, aquilo me emocionou muito, cara. Eu fiquei, tipo, caralho. Foda, essa cena, falando sobre referências da Segunda Guerra, essa cena pra mim lembra muito a Lista de Schindler. É um filme sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre um cara que ele ajudava a salvar alguns judeus, trazendo eles pra trabalhar na fábrica dele e tal. O nome do cara era Schindler, não lembro o primeiro nome dele agora. É um filme dirigido por Steven Spielberg, ganhou uma porrada de Oscar até. É um filme muito foda. E ele tem uma cena que a gente acompanha, dando um spoiler aí pra quem não assistiu, tá, galera? Desculpa até pra ti, Bruno, se tu não tiver assistido. Mas tem uma cena que a gente acompanha justamente uma menina e o filme ele é todo em preto e branco. E essa menina, ela é a única que ela tem um casaco que é de cor vermelha no filme. E aí tem um acontecimento muito marcante em relação a essa menina e não é bem o que acontece na Shingeki no Kyojin, é algo diferente, mas é o destaque justamente pra criança, né? Porque a criança, ela é a representação da inocência, da vida sendo gerada, da vida... da possibilidade da vida, né, do novo e tal. E eu acho que, pra mim, essa cena, ela faz uma referência diretamente, justamente a essa cena de... Essa personagem, né, digamos assim, de Alicia de Schindler, que também, ela tem um papel muito marcante no filme, não necessariamente pela participação dela, mas pela mensagem do que acontece com ela, traz pro personagem principal e pra gente como telespectador. Pois é, cara. Então, eu fiquei... E não foi, tipo, um engasgo na garganta de choro. Cara, veio um choro assim, sabe? Aquele choro de desespero. Não querer que aconteça. E eu segurando, assim, pra não dar aquele choro assim de... Porque era uma cena muito agoniante. E mesmo assim,
Eu ficava assim, meu Deus do céu, caralho, que porra é essa, mano? E depois no final, quando a gente vê ali que o Eren tinha apagado essas lembranças, tanto do Armin quanto da Mikasa, mas aí quando ele morre, ele devolve as lembranças pra eles, né? E ele falando pro Armin tudo que ele ia fazer, tudo que ia acontecer, por que ele tinha feito isso. E a gente vê assim, no começo do anime, o Eren era totalmente impulsivo, totalmente radical, doido. E agora a gente, depois no meio do anime, do meio da temporada, no caso, das temporadas ali na terceira, quarta temporada, a gente já vê ele mais sério, mais frio, mais calculista. Mas aí quando ele começa a conversar com o Armin, a gente vê aquele Eren assim, inocente entre aspas, né? Depois de ter feito tudo aquilo, mas um Eren inocente, um Eren mais impulsivo, que ele ele começa a chorar igual um garotinho, fala que ele não queria que a Mikasa esquecesse dele, que era um pensamento egoísta, mas ele queria estar com ela. E aquela cena ali, cara, é muito top, cara, é muito boa. Cara, porra, como eu falei, eu não sei pra quem lê um mangá, mano. Eu não sei até mesmo pra ti se foi um final bom pra ti, mas pra mim esse final foi muito bom. Quanto mais eu falo, mais eu gosto do final, cara. Cara, aí, pra gente encaminhar pra encerrar, a minha última reclamação é justamente sobre essas questões não do final em si, como eu te falei, o final pra mim foi muito bom, de modo geral, assim, o que aconteceu, eu acho coerente. Tu falou de cena marcante, aquela cena, por exemplo, dos caras ainda, depois de tudo que aconteceu, ainda meio que arriscando querer matar os outros lá por causa de medo, sabe? Aquela cena também pra mim é muito potente, entendeu? Porque reflete ali, tipo, que isso, as pessoas elas fazem merda, elas continuam um ciclo de ódio, às vezes não é nem ódio, às vezes é medo do desconhecido, do que eles não entendem e tal. Então, essa cena pra mim é muito marcante também, que acontece basicamente no final, realmente, ali do último episódio do anime. Mas o que eu não gosto, e eu não gosto mesmo, é justamente do elemento de consciente coletivo e atemporal que o autor trouxe. É justamente essa coisa do o Eren fez porque fez o que fez, mas ele já sabia que 80% da humanidade ia morrer e que não sei quem ia sobreviver. Cara, isso pra mim, inclusive, eu acho que enfraquece um pouco a jornada toda, porque, se ele já sabia que ia dar certo, é mais fácil tomar uma decisão absurda como essa. Dá certo assim, né? Dá certo. Matar 80% das pessoas do mundo é foda. Mas assim, dentro dos planos dele, se ele já sabia que aquilo ia dar certo, ele já sabia quem ia sobreviver ou deixar de sobreviver, é mais fácil tomar essa decisão, entendeu? Sabendo o resultado final. Isso pra mim enfraquece um pouco o arco, porque justamente, tipo, cara, ele tinha só que acreditar que o que ele tava fazendo era certo e foda-se, entendeu? Não é saber o que ele precisava, o que ele sabia ali. E a questão justamente de, o pai dele tomou a decisão porque o Eren lá do futuro voltou e falou no ouvido. Nada a ver, entendeu? Tipo, o pai dele, cara, tinha que ter tomado a decisão porque ele tomou e ponto final. Porque ele achava que era o certo a se fazer, ou por causa de um desespero, eu não sei. Mas eu não gosto dessa justificativa de as pessoas têm um consciente coletivo, aí elas sabem, elas conseguem se comunicar, mostrar tudo o que aconteceu, não sei o que. Eu não curto, de verdade. E eu acho que isso é uma das coisas que mais faz com que a história fique confusa e complexa em um sentido ruim, entendeu? Justamente as coisas que acontecem ali naquele plano astral, que cara, de coração, talvez eu entenda quando eu reassistir, mas até hoje eu não entendi direito aquela porra daquele plano astral, de verdade. Então, tipo, eu acho desnecessário. Eu acho que a maioria das coisas, se não todas, tu conseguiria moldar de outra forma, sem precisar dessas coisas que, pra mim, enfraquecem arcos e torna a história mais confusa do que o necessário. Então eu não gosto do elemento dessa questão, entre aspas, não é bem isso, tá? Mas entre aspas, da viagem no tempo, desse consciente coletivo, né? Desse consciente coletivo que atravessa o tempo e cria, inclusive, uma espécie de ambiente próprio, né? De dimensão própria. Eu não curto esse elemento, cara. Eu gosto dos acontecimentos, eu gosto do final, mas justamente, inclusive, ele chegar no final, mas ele teve uma conversa explicando pro Armin, pra Mikasa, velho, você vai se fuder, sabe? Tipo, só faz o que tu tem que fazer, ponto final. E aí, tipo, teus amigos vão acreditar ou não no que tu fez, porque que tu fez aquilo por causa de motivo X ou Y. E é isso, entendeu? Eu não gosto muito de quase nada do que vem dessa questão mais mística, assim. Eu não curto muito, não. Cara, tipo assim, eu não vou te falar que eu sou totalmente a favor disso, porque realmente deixa um pouco mais confuso. Mas eu acho que, assim, ter essa característica no anime,
ele trouxe alguns pontos marcantes, alguns pontos positivos, trouxe negativos, como eu falei. Teve aquela parte que se realmente acontecesse de não tivesse isso, não teria uma explicação. Então eu acho que para a maioria do pessoal, o pessoal ia ficar puto, porque o Eren fez isso sem explicar, sem nada e tal. Mas também para mim foi bom porque teve cenas impactantes, entendeu? Porque, tipo assim, a gente vê que o pai do Eren, ele tinha aquele objetivo de salvar o povo dele e ele literalmente parecia que ele faria tudo por isso. Só que ele não conseguiu fazer isso, ele não conseguia fazer isso da forma que o Eren fez. Ele não tinha esse pulso. Então, ali naquele momento parecia que ele precisava de um empurrão para fazer aquilo. Ele sempre parecia ser um pouco mais, eu não vou dizer fraco, né, mas com mais empatia, entendeu? Uma pessoa mais humana, diferente do Eren ali, que pra alcançar os objetivos dele, ele foi o mais humano possível. Então, tipo, eu achei legal nessa parte, entendeu? Aquela cena, ela é muito forte, que é ele chegando ali, vendo aquela situação, falando que ele não vai conseguir fazer aquilo, e literalmente, parece assim, sabe, que chegou o diabo ali do lado dele e falou, vai lá, faz, vai, faz. Tem um impacto muito grande nessa cena, e essa cena, ela é muito forte, muito marcante, justamente por isso, por tu ver que o Eren, ele sabendo que tinha que fazer isso, ele vivendo todas essas situações, né, porque ele adquire as lembranças, e não só as lembranças, mas também ele consegue meio que se comunicar, meio que foi o que pareceu ali, ele fez aquilo ali, então foi muito assustador, cara, porque, tipo, tu vê o Eren fazendo isso, então não foi explicado naquele momento que o Eren ia ser o vilão que ele virou, então, tipo, tem o peso nessa cena, então faz ser legal no anime, entendeu? Então eu gosto dela por causa disso, mas como eu falei, tem coisas que valem a pena por causa disso e tem coisas que não valem, realmente. Eu acho que eles podiam fazer essa estrutura um pouco mais rasa, mas do jeito que tá também não vou reclamar. Pegando teu gancho, cara, pra fazer o último comentário, o Eren, essa criatura, você já citou isso, ele tem um dos melhores arcos, né? Tipo assim, no sentido de ser um arco interessante de acompanhar. Eu acho que não é muito comum nós acompanharmos arcos de heróis que viram vilões completos e tão extremamente vilanizados, com atos tão extremos como a gente vê os do Eren aqui em Shingeki no Kyojin. Então, cara, definitivamente é um arco muito interessante de acompanhar, no mínimo. Porque a jornada que ele percorre para sair de onde ele estava e chegar onde ele chegou, negativamente falando, é muito louco, cara. É muito louco. Então, é um dos personagens mais complexos e interessantes no sentido de jornada, de modificações, e eu tive o prazer de acompanhar. Cara, foi muito bom, cara. Realmente o anime surpreendeu, mesmo que tenha demorado todo esse tempo, mesmo que ele tenha alguns probleminhas, assim, no geral ele é um anime incrível, e é isso, como eu falei, ele é aquele anime que vai ficar na lista, assim, de top, pelo menos acho que é o meu top 3, entendeu? Porque eu sempre assisto Hunter vs Hunter, sempre assisto Fullmetal Alchemist, e agora eu vou sempre assistir Shingeki também. É isso, cara. Tipo, quer dar alguma nota pro anime de modo geral? De modo geral, eu dou nota 9. 9,5, vai. 9,5. Teve, como tu falou, teve esses problemas aí, mas eu acho que pra mim, dificilmente, mano, eu acho que quando eu pego um hype de um anime, dificilmente eu procuro defeito. Se eu ver um defeito, eu vou passar pano. Então eu dou 9,5 porque realmente teve alguns probleminhas ali de espera, de ato e de... Como a gente já conversou aqui, que é aquela questão de explicação, que ele ficou um anime muito... Algumas coisas ficaram muito embaralhadas e a gente vai ter que assistir de novo pra poder entender. 9,5. Cara, se for pra dar uma nota pro anime como um todo, eu dou nota 8. Eu acho que ainda é um anime muito bom, como a gente conversou tudo aqui, mas realmente muitas coisas me bodearam ali no meio e eu confesso que chego no final reconhecendo os méritos dele, mas a empolgação ela já tinha morrido há muito tempo. Afinal, a gente tá falando aqui do episódio final, dos episódios finais da temporada final, a última parte da temporada final. Porra, vá se fuder, né? Eu tô vendo que eles só não continuaram fazendo isso porque não tinha mais como colocar. Eles vão falar episódio final, final do final, da parte final do final. Não tinha mais final pra colocar. Por isso que terminaram logo. Senão, mano, ia demorar mais uns 5 anos. Então é isso, galera. Mais um episódio do Triângulo Nerd Podcast vai chegando ao seu final. Muito obrigado àqueles que nos ouviram até aqui.
Não esqueça de curtir, compartilhar e comentar o nosso conteúdo, depender aí da plataforma na qual você esteja nos ouvindo. Estamos disponíveis no YouTube, no Spotify e alguns outros agregadores de podcast. Temos também aí no Instagram, publicando quase sempre quando sai um episódio novo aqui. Fica aqui o meu abraço e até a próxima. É isso aí, galera. Um grande abraço.